Alô, alô, já estamos ao vivo? Boa noite, Brasil! Como é que vocês estão, pessoal? Tudo jóia? Vamos começar mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos ter convidado para participar com a gente. Vamos entrando, pessoal. Deixa eu só colocar aqui para vocês o título aqui da live. Falar sobre o dólar. O que influencia no valor do dólar, né? E nós vamos falar um pouquinho das oportunidades para os importadores e como se preparar em relação à variação da moeda, né? Porque o dólar tem essa variação constante, é isso que mais acaba preocupando os importadores. Nós vamos falar sobre isso. E eu convidei o Eduardo da Mainô para participar ao vivo comigo, vai me trazer um pouquinho vai trazer pra gente aqui, né? Um pouco de número, estatística, para a gente discutir, falar um pouquinho com vocês sobre isso, mas a ideia aqui é mostrar que ainda com o dólar alto e agora também com esse colapso no frete internacional, especialmente o marítimo, ainda assim tem muitas oportunidades para os importadores, tá? Eu já vou chamar o Eduardo, eu só vou colocar aqui... fixar o comentário. É isso aí. Então a nossa live de hoje é sobre o dólar. Vambora? Quem é que tá aqui comigo? Me dá um oizinho. Vocês estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ver? Todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, eu estou aqui ao vivo com vocês no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos ficar só no Instagram, mas a gente sempre tem aula, né? Às vezes é aula onde eu divido tela com vocês, hoje é mais um bate-papo, mas vale muito a pena vocês que estão entrando nesse mercado de importação, querem conhecer como funciona e como que, diante desses números que nós vamos trazer para vocês, como vocês podem se preparar em relação a isso e o que esperar também no mercado de importação para esse ano, para o ano de 2022. É claro que a gente não tem muita previsibilidade lá na frente, né? Como uma série de variáveis aqui que influenciam na moeda, mas a gente consegue passar para vocês o cenário atual e um pouco do que está acontecendo aí no mercado de importação. Bora, vamos chamar aqui o Eduardo para entrar com a gente. Então, gente, o Eduardo é da Mainô Sistemas. A Mainô é uma empresa, né? É uma ERP bem focado em comércio exterior, tanto para importação quanto para exportação também. Olá, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Eu não estou conseguindo te ouvir, não sei se é só eu que não estou conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir o Eduardo? Deixa eu ver, Edu. Eu não consigo te ouvir. Agora tá me ouvindo? Opa, agora sim. Ah, beleza. Agora estou te ouvindo. Eu tive que tirar o fone, mas assim, eu tô num lugar tranquilo, espero que o áudio esteja legal. Acredito que vai ficar tudo certo. Isso, eu também não curto muito fone. Se precisar, a gente vê como que a gente faz. Seja bem-vindo, Eduardo. Um prazer falar Não, com tá bom. você agora, né? Já te conheço faz um tempo, mas de fato agora que a gente conseguiu conversar um pouquinho mais. E é um prazer ter você aqui no nosso Instagram para trazer todas essas informações que você tem aí sobre importação. Não, obrigado, Liliana. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, né? O convite através do Lucas da Mainô, que deve estar acompanhando também aí. Um abraço pro Lucas. E queria te dar primeiro parabéns assim pelo canal, né? Eu dei uma olhada no seu perfil, né? Nas informações que você divulga aqui e assim, dado o que a gente vê por aí, né? Muitas pessoas divulgando coisas sobre importação, que às vezes caminhos meio obscuros, né? Da importação. É muito legal ver um canal assim tão sério, divulgando informações sérias e ajudando os pequenos empreendedores a traçar, a trilhar um caminho de sucesso pela importação, porque ele existe, né? Ele é trabalhoso, mas ele existe, então parabéns assim por trazer esse tipo de conteúdo para os seus seguidores. Imagina, obrigada. Obrigada mesmo, bom demais.
saber se você aprovou. E é isso, né, Eduardo? Tem gente que, só complementando, tem caminhos para ser feitas importações. Não quer dizer que alguns são caminhos errados, mas o caminho de fazer a importação e a finalidade do que você vai usar aquele produto é que pode determinar se você está fazendo de forma certa ou não. Então, tem muitas pessoas falando o caminho certo da importação, entre aspas, só que a finalidade do produto não é exatamente aquilo. Como, por exemplo, comprar para revender e comprar para uso e consumo, né? Tem bastante diferença. Exatamente, né? Uma coisa é você importar para o seu uso e consumo da sua empresa, outra coisa é você importar para revender, para montar um negócio em cima disso, né? Que é uma outra história, e até pensando em expandir, né? Nossa, eu quero realmente criar uma empresa, criar um negócio próspero, duradouro, né? E não um negócio oportunista de encontrar simplesmente aqui uma oportunidade mágica, né? De ganhar dinheiro rápido, porque a gente sabe que essas coisas geralmente não vão dar num lugar muito legal, né? Eu converso com não é exatamente essa a definição da importação, é algo que você constrói, né? Exatamente. Edu, e eu converso com... Não, desculpa, só ia complementar. Claro. Eu ia complementar só que eu converso com muitos despachantes aduaneiros, né? Aqui na Mainor a gente tem parceria com muitos despachantes aduaneiros. E assim, é muito comum e recorrente eles trazerem casos de pessoas que entraram, ouviram canais que eu sei que existe, né? Que não são tão sérios assim e acabam indo por um caminho que não é o muito correto e aí acabam perdendo a mercadoria, enfim, tomando prejuízo. Então, assim, realmente eu gostaria de elogiar o seu canal, de verdade, assim, para os seus seguidores. É um canal muito bom, dê uma olhada nos seus conteúdos, são dicas excelentes. Bom, sobre a Mainor, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz, né? Como é que... Bem rapidamente, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso. Mas, assim, eu estou no comércio exterior, acredito que já faz uns 10 anos, ou um pouquinho mais, né? Sempre focando na área de software, né? Que é a minha área de formação. Eu sou formado em ciência da computação. Montei a Mainor com meu sócio, o Felipe, alguns anos atrás, para resolver inicialmente um problema da nota fiscal de importação, né? Que eu vi até um story seu falando sobre por que eu comprei no Alibaba, por que não vem a nota, né? Porque realmente a nota fiscal de entrada ela é emitida pelo importador, né? É um documento nacional, então o fornecedor que está no exterior não vai emitir esse documento para você, né? Então, assim, é uma nota de entrada com CFOP que começa com 3, né? Que indica a importação, 3102 se for para revenda, 3101 para industrialização, depende. E, assim, essa nota ela tem uma certa complexidade de ser emitida. Ela é chatinha, né? Digamos assim. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você traz várias mercadorias, né, num container e você precisa emitir uma nota e você tem a taxa do Siscomex que você precisa ratear entre todos os itens. Então, daí você já começa a ter uma certa complexidade. A gente percebeu essa complexidade, né, e criamos um software que lê os dados da declaração de importação, que é o documento que o despachante aduaneiro emite, e transforma isso na nota fiscal de entrada, fazendo todos esses cálculos chatinhos, né? Então, elimina a digitação, elimina a dor de cabeça e elimina risco tributário. Eduardo, você está falando que começou isso há 10 anos atrás, eu estou vendo a minha história. Só quem já viveu isso sabe o que um software desse representa na vida do importador. Eram horas calculando e fazendo, e os softwares não eram apropriados para isso. E aí, quando começou o CEPAS, que você tinha que fazer dentro do CEPAS, e não podia colocar qualquer dado, não aprovava. Nossa, olha, meu amor por esses softwares da Mainor, que é muito rapidinho. Demais. Sim, exatamente. E aí, assim, a gente percebeu que tinha um nicho de mercado, aí a gente começou a desenvolver um software em torno disso, né? Depois que faz a nota de importação, a gente fez um controle de estoque, vendas, etc. Né? Eu estou vendo até uma pergunta aqui do Maurício, se é um software para organizar empresas tipo SAP. Exatamente, só que a gente foca no mercado de pequenas e médias empresas. Então, é tipo o SAP Business One, digamos assim, que é o SAP para pequenas e médias empresas, né? Que é um software em nuvem, etc. Mais fácil, leve de usar, mais rápido de implementar. E aí, assim, a gente fez toda a parte de nota de venda também, a parte de venda, exportação,
geração de documentos, financeiro, etc. Enfim, montamos um software e como tem diferenciais assim, para as empresas que atuam no comércio exterior, o nosso foco, o nosso nicho de mercado são empresas que atuam no Comex, né? E assim, a grande maioria dos nossos clientes acabam sendo importadores. Eu acho que 80% dos nossos clientes são importadores e é o público que a gente está acostumado a lidar assim, todos os dias. É por isso que você tem tantas informações valiosas para a gente hoje, viu? Porque exatamente o teu foco, né, é as empresas de pequeno e médio porte, que é exatamente também o tipo de cliente e de aluno e de seguidor que eu tenho aqui, tenho também de grandes empresas, mas é bem interessante, Edu, a gente saber disso. Então, vocês acabaram fazendo um software com uma solução completa, né? Exatamente. Hoje o sistema é uma solução completa, de ponta a ponta, né? Desde o início da importação, o controle do processo, a emissão da nota, a gestão do estoque, venda, financeiro, etc. E geração de informação para a contabilidade, né? Onde a gente termina. Bom demais. Então agora nós vamos começar aqui o nosso assunto. Gente, como eu falei no início, nós vamos falar sobre o dólar, né? Essa variação do dólar. Como que fica o importador nisso? Porque se tem um problema que assombra os importadores, especialmente os iniciantes, é a tal da variação do dólar. O problema do dólar, gente, vocês até vão ver um pouquinho aqui nessa nossa live de hoje, não é o fato dele estar alto, tá? O maior problema do dólar é a variação que ele tem. Porque se o dólar fosse alto, mas ele tivesse no mesmo patamar sempre, você faria o quê? O seu planejamento em cima daquela moeda e você trabalharia com aquilo. Mas o dólar é variável, né? Então, esse é o maior problema, especialmente quando essa queda ou essa queda é muito ruim, né? É ruim para os exportadores, mas para os importadores nunca é, né? Mas esse aumento brusco é o que deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Quais são os fatores, afinal de contas, que influenciam nessa alta e nessa baixa do dólar? Vou falar aqui bem rapidamente e aí o Edu complementa para a gente dar continuidade. Aqui, estou adiantando, eu não sou economista. Você é economista, Edu? Não, eu sou formado em ciência da computação. Então, não temos economistas aqui, mas a gente vai passar o básico do que a gente entende sobre a moeda, né? Então, são dois fatores aqui que influenciam nessa variação do dólar, né? O primeiro deles é a macroeconomia. O que é a macroeconomia? O que está acontecendo no mundo, não só no Brasil. E essa macroeconomia eu chamo aqui como o fato em si, o fato que está acontecendo. Vamos dar um exemplo aqui. Covid-19, né? É um negócio que aconteceu aí, assombrou e ainda está acontecendo. Graças a Deus estamos aí vendo luz no fim do túnel. Quando tem crise de petróleo, por exemplo, dos países do petróleo lá, do OPEP, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que estava bem forte antes da pandemia, depois perdeu um pouco de força, né? Mas isso são acontecimentos em escala global que acabam influenciando também na nossa moeda. Então, é o fato em si. E a segunda coisa que influencia muito aqui é o especulativo. A reação que o mercado tem em relação ao fato que está acontecendo. Então, é aquela crença do que vai ser, como que vai acontecer. A gente fica o quê? Especulando. E essa especulação também influencia na alta ou na baixa do dólar. Vou dar um exemplo aqui, então, bem rapidamente. Foi um exemplo que eu dei numa aula que eu achei muito bom. Então, macroeconomia é o fato em si. Vamos supor, um pai e uma mãe têm uma filha e essa filha pede para sair à noite. E aí a mãe fala, pô, vamos deixar. O pai, vamos deixar. Beleza, deixaram a menina sair. Só que aí os pais ficam em casa. Então, o fato é a menina sair. Mas qual que é aqui a reação ao fato? Os pais ficam em casa especulando, do tipo, será que ela vai se envolver com alguém que não é legal? Será que ela vai usar algum tipo de droga? Será? E fica aquela especulação. Então, é mais ou menos isso que acontece para a variação do dólar, né? Então, o coronavírus foi uma coisa que aconteceu aí no início do ano passado. Aconteceu a crise de consumo, porque daí a China parou de produzir do dia para a noite. O mundo inteiro ficou precisando de mercadoria e não tinha mercadoria, né? Então, essa incerteza, essa instabilidade no mercado faz com que os investidores vão buscar alguma outra forma de investimento mais segura do que os comumente utilizados. Então, eles fazem o quê? Compram a moeda, compram o dólar. Então, eles compram cada vez mais dólar. Isso faz com que tenha uma escassez. No ano passado também, o Brasil exportou menos, né? Por conta da pandemia. Agora, graças a Deus, esse ano já está começando a exportar mais, já está mostrando sinais de melhora.
Então, faltou moeda no mercado. Então, a gente não é economista, né, Edu? Mas é fácil de entender por que o dólar aumenta, né? É a escassez da moeda, a mesma coisa que qualquer outro mercado, né? E acabou que culminou com toda essa crise mundial que a gente passou. Então, isso influencia muito no fator do dólar, né? Coisas internas que acontecem no nosso Brasilzão, crise política que a gente vem passando, né? Tudo que a gente vem passando na atualidade, não queremos aqui escolher, não é partido, não é falar de política, não, é só mostrar como a política interna do nosso país, né? Qualquer coisa, às vezes, que o presidente fala, ou a reação dos investidores é completamente diferente e aí acaba culminando nisso daí. Então, é dessa forma que a moeda, ela fica estável. Quer complementar alguma coisa aí, Edu? Não, acho que você foi perfeita, Liliana, na explicação. Eu acrescentaria só alguns detalhezinhos, né? Assim, você pensar na moeda como uma mercadoria, né? Acho que facilita as coisas. Então, a moeda é uma mercadoria e toda mercadoria escassa, ela se valoriza. Então, pensando dessa forma, fica fácil de entender. De fato, a instabilidade política, né, no geral, no Brasil, ela não ajuda muito, porque provoca uma certa fuga de investidores, uma fuga de capital, o que faz o dólar aumentar. Você está me ouvindo? Chama variação cambial mesmo, que você tem que monitorar, você tem que medir essa variação. Então, por exemplo, se você fecha um contrato com seu fornecedor com o dólar a 5,20, né, e na hora que você tem que pagar esse dólar está 5,40, né, esses 20 centavos de diferença multiplicado pela quantidade de dólares, né, que você tem que pagar vira um passivo da sua empresa, né? Ele, inclusive, pode ser colocado no balanço como um passivo, uma despesa. E, porventura, assim, se acontecer o contrário, ele vira uma receita, um ativo, na verdade, né? Ele entra lá no balanço da sua empresa como ativo, como um ganho de capital, né? Extra que você teve. Então, assim, acho que a palavra que resume é risco cambial. Existe o risco cambial, né? Você, de certa forma, quando você faz uma importação, você é como se você tivesse além do risco de mercado que você já tem em relação àquela mercadoria, você também está junto com o risco cambial, né? Então, a variação nunca é boa. O ideal é ter uma estabilidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cliente aqui da Mainor, que eu acredito que ele tem uma postura que eu acho muito interessante. Ele trabalha com dólar projetado para o ano, né? E ele, claro, faz um cálculo sempre um pouco acima, né, do valor ali com uma margem de segurança. Então, enquanto está dentro daquela faixa, ele está tranquilo em relação à tabela de preços dele. Ele mantém aquela tabela de preços. Isso até é bom como uma política comercial para os clientes dele, porque ele não fica variando tanto o preço, entendeu? Então, dá uma certa tranquilidade para ele trabalhar em cima de uma variação cambial, sabe? Eu acho que essa é uma dica bacana que eu vi sendo implantada num cliente nosso aqui da Mainor, que eu sempre replico essa dica para outros clientes, porque eu acho que é uma forma muito inteligente de se trabalhar. Sim, ótima dica, porque aí você faz um gap ali, né? Você dá aquela lida, aquele acompanhamento na parte econômica, como que mais ou menos o dólar vai se variar, claro que isso pode mudar, né? Porque é sempre previsão. Só que aí você tem esse gap, né? Onde você consegue manter o seu preço se ele ficar dentro desse gap. Ótimo, muito boa essa dica. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu coloquei o fone para ver se diminui um pouco o eco. Até o pessoal falou para eu botar o fone, só que quando eu botei o fone, de alguma forma o meu microfone travou, então por isso que eu tirei. Mas botei você bem baixinho aqui para não dar eco. Ah, tá. Mas eu coloquei o fone que também vai ajudar a não dar eco aqui quando você estiver falando. Vamos lá. Isso, muito bom essa tua dica e esse complemento que você deu aí pra gente, né? Agora, uma coisa também que é legal a gente colocar para o pessoal, que essa variação, sim, ela existe, é óbvio, né? Quando você vai importar, é o risco cambial que você tem ali. O que a gente tem que entender também é que
o mercado, quando há esse aumento brusco, fica aquela correria, aquela coisa maluca, ainda mais quando você não tem esse planejamento, às vezes é difícil, eu digo mesmo, como que eu posso fazer para me manter no mercado, mesmo, né, importando com o dólar e tal? É bom quando você tem esse planejamento e um bom fluxo de caixa, né? Porque todo mundo que tem um bom fluxo de caixa consegue se manter. E quem se manteve em 2020 é exatamente as empresas que tinham um bom fluxo de caixa. Só que isso não é simples, né? Agora, é você entender que o mercado traz saboroso, mas depois ele se adapta à nova moeda. Ele se adapta a esse novo patamar, né? Vamos dar um exemplo aqui. No final do ano de 2019, vocês lembram que a gente estava com o dólar a 13,90, 13,95, todo mundo vai passar de 4, vai passar de 4, tava um alvoroço do caramba, né? E aí veio 2020, passou de 4, passou de 5 e a gente está num outro patamar da moeda. Gente, hoje, pasmem, se o dólar chegar a 4,50, a gente vai estar dando pulo, vai achar que o dólar está num valor bom. Vai dizer, poxa, agora eu vou começar a importar. Como aconteceu outro dia, que o dólar baixou de 5, já tinha um monte de gente me procurando. Ô, Liliana, eu acho que eu vou fazer aquela minha importação, porque o dólar baixou de 5 e tal. Então, esse negócio de dólar alto e dólar baixo é muito relativo. O importante é você entender que o mercado se adapta a esse novo patamar, né? E que gradativamente vai se montando um novo patamar e a partir daí você começa a trabalhar. Então não dá para você ficar esperando o dólar baixar para começar. Porque tem E olha só, Liliana, que curioso. Só para trazer um dado curioso, até anotei aqui, porque não sou bom de gravar coisas, mas anotei aqui que eu achei interessante. Você vê, em 2019, o Brasil, no geral, todas as empresas do Brasil, nós importamos 125 bilhões de dólares, tá? Em 2019. Em 2020, obviamente, houve uma queda, com todo o cenário da pandemia, para 101 bilhões. Isso, perdão, eu estou falando até agosto, tá? Não estou falando nem o ano todo, não, para a gente fazer uma comparação justa com 2021, que a gente só tem os dados fechados até agosto. Em 2021, a gente já está com 136 bilhões importado. Quer dizer, você estava falando de um dólar a 3,90, a gente já está com um dólar mais alto, e mesmo assim a gente teve um aumento da importação em relação ao cenário pré-pandemia, tá? Aí você pode falar, mas o dólar aumentou, então o valor também vai aumentar. Não, estou falando de dólar só, não estou falando de real. Né? Isso aqui é um valor em dólar. Então a gente teve um crescimento de 9% já em relação a 2019 nas importações e 34% em relação a 2020, né? Mesmo com a escalada do dólar. E eu quero trazer uma informação que eu acho relevante, né? Que eu escuto muito dos clientes e tem mais experiência no mercado, é que assim, o Brasil ele não tem substitutos para as suas importações, sabe? Não é porque o dólar subiu que agora o Brasil, o chinês que importava guarda-chuva agora vai deixar de importar e a fábrica de guarda-chuva vai aparecer no Brasil. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Esse valor vai ser repassado para o consumidor e a vida que segue, entendeu? Então, assim, é o que você falou. Tem um ajuste, de repente no início você tem uma queda de demanda, mas daqui a pouco você tem uma demanda reprimida e isso volta. Então, assim, tem esses ciclos de ajuste do mercado, mas ele sempre acaba se ajustando novamente, se adaptando. E uma outra, eu acho que outro... Desculpa, você quer complementar com alguma coisa? Pode... Tá. Uma outra dica que eu acho legal é que, assim, se o seu negócio depende de o dólar estar a 5,20 ou a 5,30, ou a 5, ou a 5,50, tem alguma coisa errada estruturalmente com o seu negócio. Mais do que a variação do dólar, né? Porque, assim, sua margem não pode ser tão pequena ao ponto de viabilizar. Claro que, assim, poxa, o dólar aumentou, você fechou um contrato com uma expectativa, aumentou, você vai perder uma margem de lucro, nunca é bom. Mas, assim, isso não pode inviabilizar o seu negócio. Porque, assim, se isso está acontecendo, provavelmente você está num negócio um pouco comoditizado, né? Assim, onde a concorrência é muito grande. Então, isso é um caminho muito ruim para o pequeno começar. O pequeno começar em mercados que tem muita concorrência é um péssimo início, assim, é um péssimo caminho, né? É um caminho de risco muito grande. O pequeno ele deve observar mercados onde há menos concorrências, observar tendências de mercado, né? Acho que tem muitas ferramentas hoje para a gente conseguir encontrar tendências de mercado. E o que eu vejo assim dos meus clientes que têm mais sucesso é que eles entendem muito do produto deles. Então, não é só a questão da importação.
né? Eles sabem vender aquele produto, eles conhecem o mercado daquele produto. Por exemplo, tem clientes que importam peças de máquinas para a indústria têxtil, né? Então ele conhece a indústria têxtil porque foi um representante de vendas de uma grande indústria durante 20 anos e percebeu uma demanda de mercado que aquele grande importador não atendia, os menores, e aí quando ele saiu com a rescisãozinha dele, ele falou, opa, vou atender essa demanda de mercado, entendeu? Ou você, vou dar um outro exemplo bobo aqui, mas quem tem criança pequena em casa sabe sobre tendências, né? Como é que a coisa acontece rápido. Eu trouxe até uns negocinhos aqui, ó. Isso aqui. Já viu isso aqui? Chama Feed Toys. São brinquedos de desestresse para crianças. Então, isso aqui do nada virou uma loucura. Toda criança quer ter esse negócio. Sim. Entendeu? E você é um pedacinho de plástico que é vendido a 30, 40, 50 reais. Então, assim, as oportunidades... Gente, não tô falando que isso aqui é um ótimo negócio, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão falar, Eduardo falou na live. Deu uma dica. Deu uma dica e agora me ferrei. Não, porque assim, você tem que... O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que conhecer o produto que você está vendendo, ficar antenado nas oportunidades, né? E a importação é um meio de adquirir esse produto por um preço menor, né? Geralmente um preço menor, principalmente quando você segue as dicas aí, por exemplo, você dá para se tornar um importador. É mais fácil do que parece, gente. Não é bicho de sete cabeças. Tirar um radar é fácil, você faz sozinho na internet, né? Tem gente que tenta vender também uma coisa muito complicada para parecer que precisa de 200 intermediadores. Né? Vende o problema, né? Instala o problema para vender a solução, né? Isso daí tem um montão de gente fazendo por aí. Mas legal, para complementar só o que você falou aqui, essa parte de, antes de entrar no mercado, de você... Tem dois tipos de público que acompanha a gente aqui, né? Quem já tem um produto e quer começar a importar para poder aumentar a margem de lucro, cortar intermediários, né? Às vezes colocar a marca própria, tem um monte de vantagens da importação. E tem o tipo de importador que está querendo começar agora, como aconteceu em 2020. Muita gente perdeu o emprego e quis começar alguma coisa nova. A dica que eu dou é exatamente essa. Comece naquilo que você entende, aquilo que você gosta. Já experimentou vender alguma coisa que você não compraria? Não só em relação ao produto, mas em relação à qualidade do produto que você está oferecendo. Você não consegue vender algo que você não compraria. Começa por aí. Segundo, você, quando você está inserido e vendendo algo que você conhece, meu amigo, você fala com amor. Olha pra gente. Falar de importação, falar daquilo que você acredita, daquilo que você sabe que dá resultado. É completamente diferente. Muito, muito bom isso aí. Agora, Edu, vamos passar por um outro medo que o pessoal está vivendo agora na importação. Que o pessoal acredita que a variação cambial é o grande vilão aí, né? O dólar alto. Na verdade, nós temos um outro problema agora que é maior do que o próprio dólar, que é o valor do frete internacional. Como é que o pessoal tá vendo isso, que você tem acompanhado, essa mudança tão brusca no valor do frete? Exatamente. Assim, acho que hoje, posso dizer que 2021, o grande vilão das importações e das exportações também é o frete internacional, né? A gente tem alguns fatores para isso acontecer. E você vê que mesmo com todos esses problemas, a gente está importando mais do que no cenário pré-pandemia, né? E aí entra no primeiro ponto, que é demanda, né? A demanda voltou, né? E aí por uma série de fatores que eu vou mencionar alguns aqui, quando a demanda é maior do que a oferta, os preços sobem, né? Então, basicamente, a grosso modo, é isso que tem acontecido. A demanda está muito grande e a oferta muito pequena, né? Tem algumas coisas que estão ocorrendo, né? A China, por exemplo, tem tido alguns surtos de Covid, não sei se vocês acompanharam, em alguns portos, então fecharam temporariamente alguns portos, isso reduz a oferta. A gente ainda está sentindo impactos lá do navio que ficou atracado no canal de Suez no início do ano, acredito que todos devem lembrar, que parou o comércio internacional por algum tempo. Eu brinco que assim, imagina que você marcou um médico, né? Vou fazer uma analogia agora, gostei da sua, vou fazer a minha. Imagina que você marcou um médico, quem já foi médico sabe como é horrível esperar, né? Imagina que você marcou um médico 10 horas da manhã, tá? Só que, imagina que esse médico começa a atender às 8, né? E o paciente que era de 8 a 8h30, saiu 8h50. Aí você já sabe, opa, o meu vai atrasar. É mais ou menos o que está acontecendo com o frete internacional.
aquele impacto lá no início gerou uma menor oferta no serviço, né? E está impactando a gente ainda nesse cenário, tá? Aí soma-se isso a alguns outros fatores, né? Assim, os 4 maiores armadores do mundo detêm 60% do mercado, então assim, eles não têm muita competição nesse mercado, né? Ainda é um mercado muito monopolizado, né? Inclusive, acho que talvez a Organização Mundial do Comércio devia olhar para isso com carinho. Mais cuidado. Com mais cuidado, porque de fato é um mercado ainda monopolizado por grandes empresas. Teve uma fusão grande da Hamburg com uma outra empresa, enfim, 2 das grandes se juntaram, então isso também não é bom para o mercado, no geral, né? E assim, o Brasil também não está na rota, ele não está tão inserido no mercado internacional assim, né? Essa é a verdade. O Brasil representa 1% do comércio internacional, né? Feito com o Brasil. E a gente tem uma representatividade maior no PIB, então deveríamos ter mais movimentação comercial, né? Essa, inclusive, assim, Liliana, é uma das bandeiras da Mainô, assim, que a gente defende, que o Brasil se insira mais, é um dos nossos propósitos, né? Que a gente consiga ajudar, desburocratizar um pouco e ajudar as empresas brasileiras a olhar com mais carinho para o mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, né? A gente tem poucas empresas ainda exportadoras, pouco mais de 40 mil empresas, e temos milhões de empresas no Brasil todo. Temos poucas empresas exportadoras também, pouco mais de 20 mil empresas exportadoras. Então, assim, levando em consideração que tem uma interseção ainda desse conjunto, né, a gente tem menos de 60 mil empresas brasileiras que estão atuando no comércio internacional. Então, ainda tem muita coisa para a gente percorrer, né? Um caminho longo ainda, tem muita empresa para entrar e colher os benefícios de conseguir fornecedores mais em conta, né, produtos mais baratos, melhorar suas margens, trazer novos produtos, né? Porque tem uma coisa que eu acho legal mencionar, né? Que geralmente o pessoal acha que exportar é o que traz riqueza para o país, né? Mas aí vou fazer mais uma analogia, né? Imagina que você, na sua casa, só planta batata, tá? Se você não comercializa com ninguém, você só vai comer batata. Então o que traz riqueza para você é você comprar cenoura do vizinho, é você comprar outras coisas, entendeu? E vender sua batata, claro. Né? Mas o que adianta você só vender batata e ter divisas e não fazer nada com esse dinheiro, né? Ótima então, assim, analogia. O que traz riqueza para o povo, né, para a população, é a oferta, né? Então, quanto mais importadores, mais competição a gente vai ter, mais oferta de produtos a gente vai ter. É um benefício para o país inteiro. Então, eu odeio o termo balança comercial, eu gosto do termo movimentação comercial. Para mim é importação mais exportação. Movimentação comercial é isso que o Brasil precisa. E não um menos o outro, né? Eles não estão competindo, eles estão somando. Tá? Somando. Com certeza, Edu. E essa parte também que o pessoal gosta muito de julgar a importação, porque vai acabar com as indústrias nacionais, isso é muito coisa de quem pensa muito pequeno ainda, de quem está muito por fora ainda do que está rolando no comércio. Exato. O que eu busco aqui é exatamente o que a Mainô busca, é virar a sua chave para você enxergar de outra forma. Isso daí gente, já foi isso, sabe? Enxerga hoje que se não tiver a importação, a gente não vai ter prótese, a gente não vai ter medicamentos, a gente não vai ter uma série de coisas. A gente não vai ter e não vai ter matéria-prima para a indústria. Exatamente, a nossa indústria brasileira vai parar. Então, o comércio... Inclusive, o agronegócio para também, porque os insumos são importados. Eu vi que o Brasil importou um monte de fertilizantes nesse ano, né? Então, gente, é uma coisa que se complementa. Ninguém aqui está querendo acabar com as indústrias nacionais porque a gente está falando sobre importação. Então, assim, quando vocês ouvirem esse tipo de coisa, cara, ouvido seletivo, sabe? Opa, esse cara não sabe do que ele está falando, sabe? Vai buscar você a sua informação, não fica à mercê da informação de alguém. Só ouve alguém que realmente entende. Se for alguém que realmente entenda, senta, eu até aconselho, eu adoro fazer isso. Se der para fazer isso numa mesa de bar, melhor ainda, bebendo e falando sobre importação, né? Só que as pessoas não são assim, elas saem espalhando as coisas e daí quem não entende muito bem acaba ouvindo, que é o caso do que a gente estava falando no início, né? Não entende muito de importação e aí vem alguém e fala que a forma correta é passar por atravessador, por redirecionador, e aí entrar pelo Paraguai, e não sei o que, eles falam, opa, né?
Mas você está ouvindo pessoas que estão de má fé mesmo, agindo de má fé, querendo te botar num caminho errado, ou pessoas que não sabem nem o que estão te falando e que estão te falando, né? E Então, Liliana, acho que é válido só colocar mais uma observação, né? Isso é tão forte pra gente aqui na Mainô, que acho que foi ano passado, né? A gente viu, poxa, tem o dia do exportador, tem o dia do comércio exterior e não tem o dia do importador, né? Por quê? Aí a gente criou o dia do importador. Se você chegar no Google agora e digitar dia do importador, a gente criou, que foi o dia justamente, acho que é simbólico, né? Que terminou a reserva de mercado do Brasil lá atrás, que havia uma reserva de mercado e justamente acho que é uma data legal para a gente pensar o quanto a gente ficou para trás com essa reserva de mercado. Né? O quanto foi inútil, a gente ficou atrasado tecnologicamente, prejudicial para o Brasil como um todo. Né? Então é legal a gente lembrar disso para nunca mais repetir esses erros. Agora você falou até de uma coisa interessante. A importação, ela moderniza nossas indústrias, né? Porque senão a nossa indústria, gente, ia ser sucateada enquanto o mundo inteiro. Olha a Alemanha, esses países industrializados, esses caras investem em tecnologia. O Brasil não investe dentro do país, então ele tem que buscar isso fora, né? E em questão de maquinários e tal. Então, só um adendo aí, com certeza, leia um pouquinho mais sobre importação que vocês vão entender que não existe como. Outra coisa também que me dá ânsia, né? Vamos ignorar a China, vamos boicotar a China. Gente, eu não ensino aqui só importar da China, tá? Do mundo inteiro, porque é a mesma coisa. Só que não existe, não tem como você pensar hoje em comércio exterior e você boicotar a China, tá? Ponto. Não vamos nem polemizar, mas não tem como. Tá? Então, a crise de frete é isso aí. Vamos ver se até 2022 as coisas melhoram um pouquinho. Agora, gente, é interessante que vocês veem o que o Edu falou no início. Aumentou a quantidade de importadores, mesmo com o fato do dólar alto, do frete estar alto. E por que isso acontece? Porque tem coisas que a gente não produz no Brasil, não tem jeito. Matéria-prima, até para o cara produzir, ele vai comprar e ele vai repassar esse custo. Então, vejam que tá todo mundo aqui, ó, no mesmo barco. Aumenta para você, aumenta para o seu concorrente, aumenta para o importador que está te vendendo. Ou você acha que ele não está te repassando esse valor? Então, a importação, ela é uma boa para quê? Para você ultrapassar esses intermediários e ir direto da fonte, né? Buscar inovação, botar sua marca, uma série de coisas. Como que você vê, então, que os importadores novos agora, Edu, eles podem identificar uma boa oportunidade para começar a importar aí? Tá, vamos lá. Acho que a principal dica já foi dada, né? Tem que ser um produto que você se identifique, que você goste, que você... Primeira coisa é pensar assim, se eu tivesse com esse produto aqui agora, a esse custo, eu conseguiria vender ele e ter uma margem de lucro razoável, né? Uma boa margem de lucro? Acho que a primeira coisa tem que pensar, eu sei vender esse produto, né? Agora sim, em termos beleza, dado que você encontrou um nicho que você se identifique, vamos supor que você é mãe ou pai de crianças e gosta de brinquedos e tal, aí você vai falar, peraí, mas brinquedos, tem órgão regulador? Acho que já é uma coisa importante. Por quê? Porque se tiver órgão regulador, tipo Inmetro, já fica muito difícil para o pequeno entrar, né? Assim, vai precisar das licenças específicas, né? Ou se tem Metro, se tem Anvisa. E, Eduardo, onde é que eu sei isso? Isso é uma informação pública no site da Receita Federal. Você bota tratamento administrativo por NCM, quem não sabe que é a nomenclatura comum do Mercosul, né? Que é um código classificador daquele produto. Pelo NCM você sabe se tem tratamento administrativo ou não. Então, assim, acho que esse é a primeira etapa, é um produto que eu me identifico, depois você vai para a segunda etapa, que tem tratamento administrativo ou não tem. Depois vai para uma terceira etapa, que é fazer um planejamento dos custos, né? Que esse é o momento que muita gente tem dúvidas, né? Eu vejo que assim, mas se eu fizer a importação por remessa expressa, é mais barato, não é mais barato? Peraí, nem sempre, né? Vamos fazer umas simulações aqui, tem que ver, porque para quem não sabe, né, remessa expressa você tem uma modalidade de importação, né, que não precisa de radar, por exemplo, mas você não pode ser nenhum produto que exija licença. Então, quando eu vejo pessoas falando que, nossa, você vai importar produtos de marca dos Estados Unidos e revender, eu fico para morrer, gente. Isso não vai acontecer. Mas, enfim, então tem que tomar cuidado com o pessoal que divulga, às vezes,
determinadas informações, né? Mas assim, fazendo da maneira correta, você pode fazer uma simulação. Se eu trouxer por remessa expressa, né, até $3.000, com aí imposto de importação de 60%, mais o ICMS do seu estado. Mas às vezes você vai ver o produto pelo NCM mesmo, que também, mais uma vez, as informações são públicas, estão no site da Receita, você joga no NCM, tem todos os tributos. Se você pegar o II, o IPI, PIS e COFINS, às vezes não dá 60%, dá menos. Então, Exato. é mais jogo você fazer pela licença formal. Aí, Eduardo, vai ter que tirar o radar. É muito fácil tirar o radar. Pela internet você tira. Tudo é uma questão de acesso à informação. Né? É o menor dos problemas, exatamente. Tirar o radar é o menor dos problemas. E às vezes tem gente que trava nisso. Né? Sim, e é tanto que eu falo, o pessoal pergunta assim, qual que é o primeiro passo, Liliana, para começar a importar? É claro que a importação tem um passo a passo a ser seguida, mas o primeiro passo é você aprender como fazer. Esse é o primeiro passo. Aprender, estudar um pouquinho, né? Porque quando você tem essas informações nas mãos, a informação de como funciona a importação, de quais são os tipos de importação que existem, como simular em cada um deles, é que você vai ter autonomia de você mesmo definir qual é o melhor jeito que eu vou importar, qual vai ser a melhor maneira que eu vou fazer a minha importação, sem depender de terceiros. É outra coisa que eu levanto muita bandeira aqui na empresa. Eu tenho serviço de consultoria também, mas a primeira coisa que eu faço é falar, você não quer aprender a fazer sozinho, para você não ter que nunca mais pagar alguém para fazer para você? Né? Alguém até colocou no chat aqui agora, tirei o radar sozinho e sou MEI. É isso aí, cara. Exatamente. Então, assim, parar de procrastinar o negócio e falar, bom, agora eu vou aprender de fato, em vez de ficar, de novo, só ouvindo quem está na arquibancada e não tá nem sabendo o que está dando de palpite, né? Então, eu acho que o primeiro passo é isso aqui. E os desafios para quem está começando agora é, de fato, você conseguir se planejar, né? Fazer esse planejamento como um todo, ter essa possibilidade de dólar vai aumentar, vai diminuir, o frete. Claro que eu acho que um grande desafio agora, sinceramente, para quem quer começar a importar com frete nas alturas, é esse frete. Mas, de novo, é igual para todo mundo. Quando você comprar de um importador no Brasil, você está pagando o valor do frete embutido também, né? Na sua percepção, Edu, o que você acha que é um dos maiores desafios aí para quem está começando? Em relação aos impostos, eu acho que também é um desafio, mas, de novo, é igual para todo mundo, né? Inclusive para a indústria que produz, né? É igual para todo mundo. Vale lembrar também assim que é importante saber calcular os impostos, porque às vezes a pessoa acha que o meu produto é $1.000 vezes 5, que é a taxa do dólar, R$5.000, e esses R$5.000 vai ser a base de cálculo de todos os impostos. Não é assim que funciona. Né? Você tem que saber exatamente como funciona. Você tem que somar o frete, o seguro, para chegar no VMLE, que é o valor, VMLD, que é o valor da mercadoria local de destino. Aí você consegue calcular o II, porque essa é a base do II, mas o II já entra na base de cálculo do IPI, por exemplo. E o cálculo do ICMS, então, é um outro assunto, né? Bem mais complexo. Enfim, então, até a gente lá no site da Mainô disponibiliza alguns materiais gratuitos. Lá no nosso site tem lá materiais gratuitos, tem planilha para ajudar no cálculo de impostos, tem planilha para ajudar no cálculo do custo da importação, para ajudar a montar, né, a nota fiscal, inclusive. Então, assim, tem conteúdo para quem quer fazer sozinho, porque precisa ter essa informação, precisa saber calcular o seu custo final. Eu vejo que esse é um erro primordial. Às vezes as pessoas não calculam direito quanto vai chegar a mercadoria e todos os custos que vai ter durante o processo de importação, né? Uma eventual armazenagem, taxa de Comex, Maria Mercante, etc. As pessoas acham que não tem, né? E não consideram. Muita gente me procura, fala, pô, mas fui taxado. Eu falei, cara, mas você não sabia que você ia ser taxado? Isso eu já acho um absurdo. Gente, se vocês estão pensando em ter uma empresa, seja MEI, não tem problema. Pensa como um empresário. Para de pensar como uma pessoa física. Você agora é um empreendedor. E imposto faz parte do pacote, cara. Então, tem uma frase do Carlos Araújo que ele fala: importar no Brasil é pagar imposto. Né? E isso é verdade, é pagar imposto, acabou. Qualquer coisa que vocês vejam, gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa que vem diferente disso não é falcatrua. Não é importação, é falcatrua. Isso vai dar problema. Se não der na primeira importação,
lembre-se que a Receita tem 5 anos ainda para auditar as suas operações. Tá? Então você vai ficar 5 anos num risco tremendo por conta de uma bobagem. Tá? Então, assim, por favor, Já, não escutem esse tipo de coisa. exatamente. Então, importação é isso. Não tem que ficar esperando se vai ser taxado. Você vai ser taxado se estiver fazendo da forma correta. Você já sabe disso, você já calculou o preço de venda em cima disso. Entendeu? E, gente, não adianta querer fazer diferente disso. Ah, mas eu trago até $50. Isso é uma compra internacional, não pode ser revendida. Mas é tão pouquinho, né? Eu já vi aluno meu, por exemplo, eles tiveram um problema, eles são MEI, e aí o MEI vem do lado o CPF. E aí acabou que a DHL acabou nacionalizando no CPF, ao invés no CNPJ. Mas estava tudo certo na documentação, a gente até tentou reverter isso com eles, enfim, não foi possível. E eles estão morrendo de medo, né? Então eu falo, pessoal, calma, vamos lá, vamos continuar a vida, né? Façam a parte certa, como a gente aprendeu desde agora. E se lá na frente acontecer isso e houver uma fiscalização, vai ser acima de uma importação. Gente, eu já vi gente levando multa acima de R$100 mil por causa de importação que faz no CPF e vende no CNPJ. E acontece, tá, gente? Se tem um órgão que funciona no Brasil, é a Receita Federal, né, Edu? Nossa, o computador da Receita Federal é um dos computadores mais potentes. E isso é uma coisa que antigamente o pessoal pensava assim, não, mas a Receita não vai pegar porque a operação é pequenininha. Isso é quando era manual. Agora, meu amigo, o computador da Receita processa tudo ao mesmo tempo, é nota fiscal. Então, por exemplo, se você começa a vender, né? Para você vender hoje, por exemplo, pelo Mercado Livre, não tem como, você tem que emitir nota fiscal. Então você emite a nota de venda. Cadê a entrada do produto? Não, só tem venda. Se a entrada está no teu CPF, acabou. Entendeu? Acabou. A Receita vai pegar, porque você não pode só vender. Então, assim, hoje a Receita está muito inteligente ao ponto de pegar essas maracutaias, já tem, por exemplo, a Receita sabe a média de mercado das mercadorias, né, de preço. Então, quem tenta subvalorar o produto, né, ou subfaturar, assim, então, não tenta fazer isso, porque isso não tem prosperidade nisso, não tem longo prazo nisso, tem problemas, dor de cabeça e eventualmente até crime, né, crime fiscal. Então, fujam desse tipo de coisa. A Ana Carolina colocou aqui, imagina quando for tudo pela do INPE, né, que a do INPE vai substituir a DI e vai ser tudo, imagina só, vai interligar tudo, gente, inclusive e isso é uma boa notícia. Abrir essa importação, abrir sua empresa. Primeiro, é boa notícia. Isso é uma boa notícia para quem quer fazer tudo certo. E assim, é uma boa notícia porque isso é uma coisa que a gente precisa. A gente só mete o pau aí na Receita, mas a gente tem que falar também coisas positivas, né? O Serpro, que é a empresa estatal de desenvolvimento, né? Ela tem feito avanços incríveis na modernização do comércio exterior brasileiro, né? Então, todos esses novos sistemas estão agilizando processos. A declaração única de importação é para simplificar, no mesmo modelo que já tem em andamento a DUI, que é a declaração de exportação, que transformou várias documentações num único arquivo. A do INPE também vai fazer a mesma coisa. Então, vai simplificar, está ficando mais rápido. Você tira um radar pela internet, você consegue resolver praticamente tudo online, né? E essa questão dos fiscais ficarem não tendo muito critério, né, nas abordagens, tende a acabar, assim, né? Até tende a acabar. Então, assim, a coisa vai ficar processual, vai ter uma isonomia, está caminhando bem, assim, independente de governo, porque é um projeto que já vem aí desde vários governos, né? Isso não é um projeto do governo Bolsonaro, ou foi do Temer, da Dilma, do Lula, nada disso. É um projeto de Estado, né? Que está evoluindo muito bem, inclusive. Então, assim, é um bom momento para entrar no comércio exterior, sabe? Eu estou bastante animado com isso. Sim, e eu eu trabalho no comércio exterior com importação desde 2008. Então, já peguei muita variação de dólar, já peguei muito desespero, né? Mas o que eu posso dizer é que eu nunca vi tanta gente começar a importar como eu vi no ano passado. Mesmo que tenha sido em menor em termos de valores, né? Não foi tão alto,
mas a quantidade de novos importadores que apareceram. E eles estão vendo nisso o quê? Uma oportunidade. E, gente, importação é algo que você constrói com o tempo. Não é o que você vai constrói hoje para colher amanhã. Hoje você vai trazer, talvez a tua margem de lucro não é o que você estava esperando, porque importação, quanto maior a quantidade que você importa, mais você ganha na margem de lucro, né? Então, às vezes, você vai importar agora para quê? Para botar a marca no seu produto. Se você comprasse no Brasil, talvez até você achasse mais em conta, só que você está botando a sua marca, você está construindo um império seu. Então, trabalhe dessa forma, olhando aonde você quer chegar. E relacionamento com o fornecedor, né? E relacionamento com o fornecedor é algo construído também, porque assim, na sua primeira importação, né, quem está começando agora, vai ser difícil a negociação, né? O que o fornecedor vai falar? Olha, meu amigo, para eu começar a produzir o seu produto, eu quero 30%, e para eu mandar ele para o Brasil, eu quero o restante, 70%. Então você vai ter pago 100% sem sentir o cheiro do produto. E aí, assim, uma dica, né, que eu dou, que tem serviços bastante acessíveis de inspeção, né? Você pode contratar uma empresa que tem pessoas na China para fazer uma inspeção de fábrica, fazer uma inspeção de embarque, né? Existem essas inspeções que reduzem absurdamente o risco de você cair num golpe, né? Porque você está vendo lá que a fábrica existe, porque também, assim, uma coisa que os clientes já me falaram é que tem muito golpe, né? Você pode fechar com um fornecedor que o cara, inclusive em feira, né? Você vai lá na Canton Fair, ele tem um standzinho bonitinho, né? Te convence que o produto dele é bom, mas você não vai visitar a fábrica. E aí a fábrica não existe, né? Então, assim... O risco sempre existe, né? Como a gente está falando, o risco sempre existe para o empreendedor, seja comprando no Brasil como comprando no exterior. A diferença é que no Brasil você consegue reaver esse dinheiro, porque você está ali no Código de Defesa do Consumidor, você consegue pesquisar mais coisa na internet, né? Embora hoje a internet tenha ajudado muito também, né? Ajudado as más empresas e ajudado as boas empresas também, porque hoje a reputação é tudo. E se você pesquisar um pouquinho, você já consegue saber. Que tem gente, Edu, sinceramente, que faz negócio sem ter o mínimo de noção, sabe? Exato. Então tem que entender que tem barreiras. Hoje para você que é pequeno, que está começando, o site do Alibaba, ele te dá umas barreiras que te ajudam demais a ter segurança na hora da compra. Comprar por dentro do site, pagar a inspeção do site também, se você quiser, que é bem mais barato. Então, isso aí. O Alibaba, ele trouxe uma possibilidade que não passava na cabeça do empreendedor pequenininho. Por quê? Porque tinha que viajar para a China, porque tinha que falar inglês, porque tinha que gastar um monte. Hoje não, você consegue fazer isso. Está muito mais acessível, muito mais. Muito mais acessível, né? Só que você tem que ter cuidado. A maioria dos fornecedores que estão dentro do Alibaba é confiável, sim, mas tem o joio no meio do trigo. Tem o joio. Então tem que ter esse tipo de cuidado, né? O importante é você não sair fazendo de qualquer jeito. É estudar um pouquinho para entender como funciona. Exatamente. Acho que você foi perfeita na colocação. Tem os riscos, mas tem as ferramentas, né? Assim, tem como contornar esses riscos, né? Uma inspeção, assim, risco zero não existe, mas você reduz demais o risco de ter algum problema. Porque você garante que a fábrica existe, você garante que a mercadoria foi embalada, enviada corretamente. Enfim, o risco é bastante reduzido. E, assim, eu estava falando sobre essa questão do relacionamento com o fornecedor, porque eu tenho clientes que estão começando, que tem esse tipo de negociação, mas depois de algumas importações, você consegue começar a negociar uma entrada menor, uma parcela. Eu tenho clientes que, assim, têm negociações tão boas com os fornecedores que chega a ter uma conta corrente, sabe? Assim, olha... Eu vou te pagar quando eu vender aqui, sabe? Então, chega a ter uma conta corrente virtual, tamanha confiança que foi criada entre as duas partes. Então, tudo é uma construção, como você falou. Com certeza. Eu já tive isso e você começa também a encontrar... Quando você começa a entender como funciona a negociação, que o princípio da negociação, especialmente com o chinês, é criar relacionamento, tá? Esse é o primeiro. Então, assim... Eu digo, tenha 2 ou 3 fornecedores ali, porque a importação também ela te dá essa possibilidade de você não ficar preso num único fornecedor. No Brasil, às vezes, você não tem como, né? Você fica ali com o mesmo fornecedor, a não ser que seja importador, mas se for um fabricante, não tem jeito.
Mas quando você vai fazer uma importação, você tem a possibilidade de ter 2 ou 3 fornecedores que você criou um relacionamento. Você troca de fornecedor, coloca a tua marca ali, o teu cliente nem vai saber que você trocou de fornecedor, está com a tua marca ali, né? Mas o importante é você entender que isso é construído a longo prazo. Você consegue comprar, às vezes, com carta de crédito, depende do valor que você negociar com o fornecedor. Tem opções. Mas é claro, não é do dia para a noite. Para quem está começando, eu falo, o Alibaba é um ótimo começo. Não tem como também, como não tem como ignorar a China, não tem como ignorar o Alibaba. E usando as ferramentas corretas, o seu risco fica quase mínimo, porque o site intermedia essa tua operação desde que você passe por dentro do site. Olha só, Então, Liliana. Pode falar. Não, a gente parando para pensar aqui, olha, a gente tem o Alibaba, que você consegue ter acesso a fornecedores, né? Você consegue saber por quanto essa mercadoria é vendida no Brasil, né? Uhum. Você sabendo calcular os seus custos corretamente, direitinho, né? Tendo um bom planejamento, tendo planilhas ali que vão te ajudar, ou sistemas, etc., você consegue ter uma previsibilidade muito boa, né? A variável aí fica o mercado, eu vou conseguir vender, né? E aí volta ao ponto inicial da nossa live, né? Que é o ponto principal, o ponto-chave. Eu sei vender esse produto, né? Eu conheço o suficiente desse produto, eu conheço o mercado, né? Ele tem potencial. Porque no fim das contas é isso. Entendeu? O resto você supre com estudo, com ferramenta, né? Com dedicação, que é coisa que todo empreendedor tem que ter, né? Mas a questão principal é essa, é a demanda. A importação é sim um meio para que você possa comprar os seus produtos com um valor mais baixo do que o que você tem hoje no Brasil, para você aumentar a sua margem de lucro, né? E é um meio de você buscar produto com a sua própria marca, é um meio de você buscar inovação, mas ela é um meio. O final é você vender. Então, Exato. é por isso que é tão importante na hora de você escolher o produto, leve em consideração se você gosta, se você sabe vender, se tem demanda também, né? Porque às vezes você gosta de uma coisa que não tem demanda. Então, também dá uma analisada com calma, né? Então, tudo é uma questão de você investir tempo aqui. O que eu falo, Edu, que o pré-importação é mais importante do que a importação em si. Porque o pré-importação é todo esse estudo. Qual o produto, aonde eu vou achar fornecedor, como que eu negocio com esse fornecedor, como que eu simulo os meus custos, que aqui é o divisor de água, né? Simulou, Exato. valeu a pena, aí você começa a fazer a sua importação mesmo, de fato. Só que o estudo tem que começar antes de tudo. Ele começa antes de tudo. Você tem que entender o processo como um todo. Então, o primeiro passo é isso aí. Mas o que a gente quis trazer aqui para vocês, gente, hoje, para a gente finalizar, é exatamente essa oportunidade que a gente, em 2020, achou que estava tudo perdido, que eu vou fazer agora? E que, na verdade, se tornou oportunidade para muitos e muitos importadores. Para, inclusive, começar um negócio novo ou para sair daquele fornecedor que ele tinha no Brasil e meter Liliana, as caras. E o potencial que tem, né? O potencial. Porque, assim, com tudo contra, as importações estão aumentando. Então, tudo contra, entre aspas, né? Mas, assim, todos esses problemas que a gente fala, dólar alto, o custo do frete, a demanda tá vindo. As importações estão aumentando. Então, você imagina, num cenário aí que a gente tem de previsão futura lá para 2022, principalmente segundo semestre de 2022, que a tendência é esse problema do frete, por exemplo, já está muito resolvido. Então, quem está se preparando desde agora vai sair com 2 pés na frente. É isso aí, agora, a hora é agora, né? O que eu falo, o momento certo quem faz é você. Não tem um momento que não tem crise acontecendo, gente. Tem crise o tempo inteiro acontecendo, em algum lugar do mundo, por alguma coisa, especialmente no nosso Brasilzão, né? O nosso Brasilzão. Nossa, a primeira vez que eu vi um empresário falar, né, isso, eu ainda não tinha, acho que eu não tinha track record ainda suficiente para entender, né? Mas eu vi um empresário falar crise no Brasil, mas isso é normal, eu vivo isso desde sempre, né? E hoje eu com 37 já entendi o que isso significa. A gente se assusta quando não tem uma crise. Opa, tá tudo muito normal. Tem algo errado aí. Aí a gente pensa assim, pô, deve ser uma tsunami, que sempre tem aquela calmaria antes de vir. E vou falar uma coisa que eu ouvi também, rapidinho, só para finalizar, a crise é quando o dinheiro muda de mão. Então, para quem quer começar, a crise é quando o dinheiro muda de mão. Muda de mão. E o dinheiro muda de mão, né? Ele não aparece do nada. Opa, surgiu um dinheirinho aqui. Não.
Ele simplesmente está mudando de mão. Espero que vá para a sua mão, especialmente se você começar a mudar a chave aí sobre importação. Então, convido vocês a conhecerem o meu canal do YouTube, Liliana Lavina. Tem um monte de vídeo lá. O canal do YouTube da Mainô, que o Edu vai falar também. Mas antes de finalizar, Edu, muito, muito obrigada, tá, por você ter participado. Eu acho que a gente tem que fazer mais dessa live, porque eu adorei esse esquema de bate-papo. E eu acho Vamos, que vai ser claro. útil também. Não, obrigado. Eu que agradeço. Fica o convite para quem quiser conhecer um pouco do trabalho da Mainô, né? M de Maria, de amor e de índio, N de navio, O de ônibus, para quem não entendeu como é que escreve. O nosso Instagram, né, Mainô Sistemas. A gente tem lives, muitas lives bacanas no YouTube. Inclusive vai ficar o convite também para a gente fazer uma live lá no nosso canal. E o nosso site também tem vários materiais gratuitos. Você pode conhecer um pouco mais da nossa empresa, o que a gente faz, como funciona o nosso software. E agradecer, Liliana. Obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Acho que tem muito assunto para falar ainda. Exatamente. Então, gente, ó, obrigada para vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente hoje. E é isso aí. Vamos começar, gente, ó. Vira a chave e fala. A partir de hoje eu vou aprender um pouquinho mais sobre importação. Vou ver como isso funciona. Mesmo que você vai fazer isso só em 2022, se você decidir, né? Agora estamos aí. Outra coisa que eu não curto muito esse lance, último trimestre, vou deixar tudo para o ano que vem. Então, se você é dessas pessoas que quer deixar para importar no ano que vem, pelo menos aprenda hoje, que no ano que vem você já sai na frente dos teus concorrentes, tá bom? É isso aí. Perfeito. Bora Obrigada, empreender. gente. Exatamente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a todos.